Queridos e amados irmãos, graça e paz a todos vocês que nesse instante estão aí para ouvir a palavra do Senhor, nessa nossa meditação de cada domingo ao cair da tarde. Meu desejo hoje é compartilhar com os irmãos as provações de Deus na vida do patriarca Jó. Em primeiro lugar, Satanás cometeu um engano muito terrível em pensar que o patriarca Jó fosse um homem crente em Deus somente por causa das riquezas materiais que ele possuía. As riquezas de Jó, conforme o capítulo 1 do seu livro, nós vemos muita terra, um latifundiário, nelas ele tinha em grande quantidade ovelhas, camelos, juntas de boi, jumentos e muitos empregados a seu serviço. A Bíblia nesse texto nos informa que ele foi o maior homem em bens materiais no Oriente, isso lá 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos nos dias do patriarca Abraão. Fazia parte da sua grande riqueza material um grande tesouro, sua esposa, seus 7 filhos, homens, e 3 lindas filhas, sendo 10 ao todo. Homem e família muito crentes diante de Deus. Diariamente ele intercedia por cada um deles em suas orações, às madrugadas, e ainda oferecia ao Senhor sacrifícios, holocaustos em favor de cada um deles a Deus, tendo em vista uma preocupação: meus filhos, quem sabe um deles está envolvido em algum pecado? Então, para que o Senhor possa perdoar-lhe, eu me coloco diante do soberano, em favor de cada um deles, suplicando-lhe o perdão. O texto também nos informa que ele foi o homem mais rico do Oriente. O capítulo 1 do seu livro, nos versículos 1 ao 12, que ele é intitulado com o seu nome, o qual este livro faz parte do cânon das Escrituras Sagradas, nos quais nós temos narrativas gloriosas do início de sua história, a qual continua por todo o livro, até o capítulo 42, versículos de 1 a 17. A maior parte da narrativa histórica do livro fala sobre uma relação muito grande entre Deus e seu servo, que foi provado com duras provas e foi aprovado, para que seu conhecimento, de forma progressiva, acerca do seu Deus, crescesse mais e mais. Deus teve com Jó muitos diálogos durante suas manifestações a ele, nos quais levou o patriarca a aumentar mais e mais a sua fé e obteve um crescimento muito grande na sua vida espiritual acerca do seu Deus, o Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, a quem ele serviu e adorou por toda a sua vida, cerca de 140 anos, conforme nos informa o capítulo 42, versículo 16 do seu livro. Satanás, durante a convivência de Jó com Todo-Poderoso, numa certa ocasião, teve na presença do Senhor, e nesse primeiro encontro, diante de todo esse patrimônio físico e espiritual que o patriarca possuía, Satanás, na presença de Deus, foi interrogado pelo soberano nesses termos, capítulo 1, versículo 7. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus debalde? Acaso não o cercaste com uma sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste-o, e os seus bens se multiplicaram na terra. O versículo 11 nos diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Daí para frente, nós passamos a observar no livro as catástrofes sobre os patrimônios materiais do patriarca. Diz o texto, versículos 13 a 15 do versículo 1, do capítulo 1, que seus bois e jumentas, sob os cuidados dos seus administradores, foram roubados pelos sabeus, e os administradores foram mortos, exceto um que escapou, para levar a triste notícia ao patriarca. Segundo, fogo de Deus caiu do céu, e as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 16. 3. Falava ele ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os sabeus, os caldeus, em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 16. Terceiro, falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e levaram e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17. Então agora, em segundo lugar, nós vamos ver a catástrofe sobre o maior dos patrimônios de Jó, os seus filhos. Versículo de número 18. Também este falava, ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 19. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 disse: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Apesar das grandes perdas, por que não dizer todas as perdas possíveis, ele venceu essa primeira prova como parte de sua grande luta, se portando fiel a Deus na sua crença. Apesar de tudo isso, ele começou mostrando a Satanás que ele não era um crente por causa de nenhum bem, de nenhum patrimônio material ou físico. Satanás, novamente na presença de Deus de uma outra feita, conforme no capítulo 2, novamente ele foi interrogado pelo Senhor, versículo 2. De onde vem, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó a Deus falando uma blasfêmia. Então, quantas lições nós poderíamos tirar dessa história? Primeiro, Jó, um homem crente, incondicionalmente crente em Deus. A única condição para a sua fé foi a sua descoberta no dia que ele conheceu a Deus pela sua graça, pelo seu poder, sua glória e misericórdia, o levou a uma rendição total, absoluta a ele e a sua pessoa gloriosa. E essa deve ser também a nossa condição, e de qualquer um que desejar ser verdadeiro servo de Deus. O que aconteceu com ele pode acontecer e acontece com todos os verdadeiros crentes em Cristo, o Senhor, antes e depois desse grande patriarca. Diante disso, você pode perguntar: como aconteceu isso? Temos um exemplo nas Escrituras que podemos nos valer dele agora, além de outros, vários, que nos explicam isso de maneira simples, porém autêntica. Com isso, como isso acontece? Exemplo, Pedro, o pescador simples do mar da Galileia, após o seu encontro com Jesus, e depois desse encontro e convivência com o mestre, e aprender muitas coisas com ele, e diante de uma pergunta de Jesus, ele teve a oportunidade de testemunhar isso quando respondeu à pergunta feita pelo Salvador aos 12 discípulos. Pedro, como os demais, ficaram em silêncio. Ele deu a resposta por ele e pelo grupo a Jesus a sua pergunta que eles fizeram. Indo eles para os lados de Cesareia de Filipos, perguntou Jesus a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, em segundo lugar, Jó era crente porque era um homem rico. Jó não era crente porque ele era um homem rico, com todo tipo de bens materiais, inclusive 10 filhos maravilhosos. Terceiro, Jó não era crente porque tinha saúde. A falsa certeza de Satanás em afirmar para Deus que Jó lhe era fiel por ter todas essas riquezas, ao observarmos as afirmativas de Deus a Satanás sobre a fidelidade do seu servo, a despeito de todas as catástrofes que Satanás despejou sobre ele, Deus lhe disse: viste
o meu servo Jó, homem íntegro e que se desvia do mal? Isto Deus declarou a Satanás 2 vezes, no capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículos 2 a 3. Finalmente, Jó, após perder tudo o que tinha, declarou à sua mulher que o desafiou nesses termos. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Então, toda essa convicção do patriarca, conforme a palavra e o testemunho do próprio Deus, em sua santa palavra, e conforme afirmou a Satanás. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Capítulo 1, versículo 8. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Diante disso, meus amados, fica provado para nós que Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois o Senhor Deus repete a Satanás as mesmas coisas, lhe informando até onde ia a extensão da integridade do seu servo Jó. Homem íntegro, reto, a despeito de todas as catástrofes à sua volta. Inigualável, o Senhor cita essas qualificações a respeito do seu servo. Jó não possuía essas gloriosas qualidades por si mesmo. Tudo isso era algo que o Senhor Deus lhe aplicou na vida pela sua graça e aplica na vida de todos os seus verdadeiros servos. Esses são os segredos que levou o patriarca a suportar toda a provação que sofreu. Uma coisa fica provada: Deus não dá para os seus servos provas que nós não podemos suportar. Quando a mesma é maior que nossas forças espirituais que possuímos, ele então entra em nosso favor para nos ajudar. Esses são os segredos que levou esse servo de Deus a suportar todo o que sofreu. Uma coisa fica provada: Deus não dá, mais uma vez, algo que nós não podemos suportar. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele disse: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O livramento está em Cristo. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18, diz: pois daquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 5, 14 a 16, nós aprendemos: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 14: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 7, versículo 14. É evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Mas ele, versículo 24, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa é a nossa segurança, é estar debaixo da intercessão do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, nessa semana, por toda essa quarentena que nós estamos enfrentando, presos em nossas casas, sem poder nos reunir, mas nós podemos ser confortados com essas palavras gloriosas, por esse exemplo glorioso. Jó não era melhor que nenhum de nós. Nenhum de nós somos melhores que Jó. Jó foi um vencedor porque ele descansou no Senhor. Nós também, se descansarmos no Senhor com a mesma fé que Jó teve no Senhor, nós também não seremos simplesmente vencedores, mas seremos mais que vencedores. A tormenta está aí, a borrasca, a tribulação, a tristeza, mas nós estamos refugiados na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesta hora pedir a Tua bênção em favor dos nossos irmãos que estão ouvindo a Tua palavra e outros tantos mais que nós não sabemos. O Senhor sabe. Que essa palavra seja, ó Pai, um conforto e um encorajamento para aqueles que estão cansados, aqueles que estão exaustos e em perplexidade diante das tribulações, das provações. O Senhor está presente, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E aquelas pessoas que não te conhecem, Senhor, possam agora se render a Ti, crendo no Senhor, para que o Senhor também faça de suas vidas verdadeiros servos do Senhor, para ter uma convivência contigo. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso pedido, que nós fazemos humildemente, em nome de Jesus. No próximo, nós estaremos continuando sobre, agora queremos falar sobre as grandes experiências de Jó, depois de toda essa tribulação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom do bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no
tribulação.